gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Essa aqui está sendo a parte do módulo gratuito aqui do curso de Corona. Lembrando só que eu tenho outros treinamentos aqui no canal. Tenho de D5, tenho de Twinmotion, tenho de Unreal Engine, tá? Então você que é do Archviz, você está muito bem servido aqui com vários treinamentos. E tem também meus treinamentos exclusivos, tá? Que vocês podem adquirir, que o link está aqui na descrição, tá bom? Na aula de hoje, aqui eu quis trazer uma coisinha que é uma ferramenta muito útil para quando a gente está fazendo, sobretudo, iluminação interna, tá? Que é justamente a parte de Override Materials, tá? Que é basicamente o seguinte: eu vou dar um render interativo aqui nessa cena e eu vou mostrar aqui para vocês que, tudo bem, essa cena aqui ela já está pronta, né? Mas caso ela não estivesse e caso a gente queira mudar, ó, vou aumentar aqui, caso a gente queira mudar aqui a iluminação, a gente pode justamente com essa ferramenta, tá? Então a nossa cena é essa aqui, tá? Um banheiro bem simples, tá? Mas que é um banheiro meio com uma arquitetura brasileira assim mais moderna, tá? E eu quis trazer essa ferramenta aqui para vocês, tá? Então, só apenas lembrando, deixe um like, por favor, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e vamos dar o início, tá? Então aqui a gente já tem ideia mais ou menos de como é essa iluminação, mas para a gente ter um controle melhor aqui da iluminação, sombras e curvas, a gente pode, a gente também não precisa utilizar sempre essa ferramenta, mas eu acho que ela é importante, que é a ferramenta de Override Materials, tá? E como é que a gente faz isso? Então eu vou abrir aqui o Render Setup, tá? Que é esse boolezinho aqui com engrenagem, ou posso também apertar aqui ó, o F10, tá? E aí eu também vou abrir aqui, pelo menos por enquanto, a minha paleta de materiais, tá? Essa paleta aqui de materiais, por enquanto aqui a gente tem o céu, a gente tem uma pintura aqui de parede, tem oh meu Deus, outros materiais aqui, tá? Mas como é que a gente faz com que, deixa eu abrir aqui de novo, isso tudo aqui, né, fique com o aspecto de apenas um material? Como é que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, Scene, tá? E aí no Scene, a gente vai vir aqui, ó, no Overrides, tá? E aí, o que que a gente pode pegar e fazer? Minto, não é aqui embaixo, tá, em Overrides, mas ele vai estar aqui, ó, Render Overrides, tá? E vai estar aqui, ó, Material Override. Então eu vou habilitar isso aqui, tá? Então já habilitei. Deu um errinho aqui que tá mostrando justamente toda hora nesse render, mas fiquem tranquilos, tá? Vou pegar um material aqui e eu vou trocar para um material basicão mesmo, um Corona Physical Material, tá? Então já troquei ele e vou vir colocar aqui, ó, onde está esse none aqui do Material Override. E eu vou colocar instância, tá bom? E aí vocês podem ver aqui que ele ficou tudo preto, tudo escuro aqui, porque ele está justamente substituindo todos os materiais. Só que não é essencialmente isso que a gente quer. A gente quer, por exemplo, os materiais que são do vidro para que a luz passe entre eles, né? Então como é que a gente faz isso? Então a gente pode vir aqui, ó. Posso vir aqui, ó, na parte de Preserve, tá? E aí ele vai já filtrar e configurar conforme for meio que uma espécie de material. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Preserve Glass Materials. Então, quando eu habilito, todos os materiais são mais vítreos,
eles não vão serem substituídos, eles vão ficar justamente como se fossem vidro, tá? E aí eu posso também fazer com os materiais de luz ou que possuem algum tipo de iluminação já neles, tá? Então é muito bom quando a gente tem isso e também preservar a opacidade quando a gente tem alguns materiais ou alguns itens, né, que eles são mais tem uma não tem, perdão, uma certa opacidade, tá? Então, basicamente isso aqui. Outra coisa também que a gente pode ver, que a gente pode acabar testando, né, justamente a iluminação, a gente pode testar também aqui como um determinado material, um determinado item, né, ele se comporta. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou querer ver como se comporta aqui esse cacto. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, Zero Object Excluded, tá? Posso vir ou com cacto, opa, ou por aqui ou aqui, ó. Posso simplesmente selecionar ali esse cacto aqui, ó. Então, com ele selecionado, eu vim simplesmente aqui, ó, com esse maisinho, tá? E deixei ele já selecionado, tá? Vou dar um Ctrl Z para tirar ele, tá? E aí a gente também pode vir aqui por esses materiais aqui, ver justamente esses objetos que a gente tem aqui em cena. E aí a gente pode passar de um lado, a gente pode passar para o outro também. E aí dá um OK, que ele vai justamente pegar e passar o que está sendo justamente sobrescrito, né? Ou não, tá bom? Vamos só dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. E por fim, uma outra coisa que eu acho bem legal aqui dessa parte de Override Materials, que eu gosto muito de mostrar aqui para vocês, é justamente a parte do Ambient Occlusion, tá? Que é justamente aquelas sombrinhas de contato que tem entre cada item aqui, cada objeto aqui dentro da nossa cena. E é um tipo de mapa que geralmente eu ensino, vocês vão ver justamente no treinamento, que eu já dou um valor um pouco para vocês, porque é um valor um pouco mais geral e, digamos assim, até que universal que se utiliza, mas, obviamente, você tem outros valores e outros métodos em se chegar num mapa de Ambient Occlusion de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais adequada a cada projeto, sabe? E como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui minha paleta de novo, só que eu vou transformar aqui, ó, esse Modes, eu vou colocar Slate Material Editor, tá? Que vai abrir essa barrona aqui, tá? O que eu vou fazer? Depois eu vou colocar aqui para vocês verem de novo. Mas e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material aqui que a gente fez no Material Override, vou trazer ele para cá. Vou copiar em instância, porque tudo que a gente mexer aqui, né, a gente acaba alterando aqui também. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, Base Color, vou puxar aqui para cá, eu vou vir aqui, ó, Maps, Corona, e aí o Corona Ambient Occlusion, tá? E aí, vocês vão ver, ó, que ele já mudou aqui um pouco para o que seria, né, o nosso mapa de Ambient Occlusion. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, eu vou descer um pouco essas cores, tá? Opa. Nossa, ele errou feio agora aqui.
Eu vou colocar aqui uma coisa de 180. E aqui eu vou colocar uma coisa de 130. Tá? Então, ó, vocês podem ver que ficou um pouco mais parecido, né, do que a gente estava fazendo. Só que isso aqui justamente ajuda a gente a ter um contato maior ou enxergar melhor aqui as sombras de contato que a gente está tendo entre os objetos. Aqui eu acho que teve uma diferença muito pouca, tá? Então eu vou descer um pouquinho mais, coisa de 110. Tá? Então, ó, que a gente já pode ver aqui onde tem mais iluminação, onde está vindo mais, onde está estourando, onde não está, onde talvez esteja precisando mais de iluminação, tá? E por fim, vocês vão ver que eu geralmente deixo isso daqui, que entra naquela parte que eu comentei, né? Que eu deixo aqui mais ou menos com 3 centímetros e aqui 0,2 centímetros. Que é mais ou menos a forma um pouco, digamos que universal, digamos assim, que eu ensino na minha metodologia, tá? Nos treinamentos, mas que ela já mostra aqui bastante as sombras de contato entre cada elemento aqui da cena, tá? Isso ajuda bastante, de novo, a gente entender como é que está a iluminação, se a gente precisa de um reforço, se a gente precisa tirar, enfim. Tá bom, gente? Na parte justamente de iluminação, eu vou tratar disso muito mais e de uma forma um pouco mais prática também, para que vocês entendam muito bem do que eu estou falando, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar aqui nessa aula, tá? É uma aula que ela é mais um pouco curtinha, assim, é mais para a gente entender aqui a ferramenta, não essencialmente para a gente ver ela na prática, porque na prática a gente vai ter uma cena interna e externa para pegar e produzir aqui que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, gente, era isso aqui que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Por esse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, lembrando que eu tenho outros treinamentos de D5, Unreal Engine, Corona, 3S Max, V-Ray e um monte de outros aqui no canal, tá? Então é só você dar uma olhadinha, tá? E é isso. Deixem um like, por favor. E se inscrevam, se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço demais, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau!